Então, olha só. Primeira coisa, falamos de energia potencial cinética, energia cinética, né? Que é energia que ela está direcionada diretamente com o movimento. Então, toda vez que a gente tem um corpo em movimento, se a gente tem velocidade em um corpo qualquer, a gente está falando de energia cinética. Tá? Ela precisa de movimento para que ela exista. Se não tem movimento, se não tem velocidade, a gente não tem energia cinética. A gente viu essa fórmula aqui. Segunda fórmula que nós vimos, energia potencial gravitacional, que a gente chama de EPG, que vai ser sempre igual à massa de um corpo vezes a gravidade vezes a altura. Para que exista energia potencial gravitacional, a gente precisa de uma altura, a gente precisa arremessar um corpo precisa cair em queda livre, a gente precisa de altura qualquer para que esse tipo de energia aqui exista. Então aqui a gente precisa de altura, vou botar aqui. E semana passada falamos de energia potencial elástica, que ela diz o seguinte, né? A gente tem uma potencial elástica assim, né? A gente precisa da constante do material vezes o quanto que a gente esticou esse material, comprimiu, dividido por 2. Esse tipo de energia aqui, ela vai sempre existir em corpos que a gente consiga deformar, como por exemplo uma mola, né? A gente consegue esticar a mola, a gente consegue comprimir essa mola. A partir do momento que eu estou comprimindo, que eu estou esticando, o que acontece? Eu estou armazenando algum tipo de energia nela, né? De acordo com o material que a gente tem ali. Então aqui a gente tem um exemplo da mola ou do elástico. Todo o corpo que eu consigo deformar aqui, né, o mola ou elástico, a gente tem energia potencial elástica armazenada nela. Vimos essas 3 fórmulas aqui, né, nas últimas aulas. E falamos também de energia mecânica, que é o princípio de conservação de energia. A gente pode não, né? Esse princípio de conservação de energia vai dizer pra gente que nenhum tipo de energia é perdida no nosso universo, ela simplesmente vai se transformar. Então eu posso, por exemplo, transformar energia potencial em energia mecânica, né? E vimos a seguinte fórmula. Energia mecânica, que a gente chama de M, vai ser sempre igual a energia cinética, né, que é essa daqui, mais energia potencial, que pode ser ou elástica ou gravitacional, tanto faz. Então a gente viu basicamente essas 3 fórmulas aqui nas últimas aulas. Com isso, vamos resolver a lista de exercícios aqui. Nessa número 1, vamos ver, vamos ler, vamos ver o que a gente vai trabalhar, tá? De acordo com todas essas fórmulas aí, para a gente resolver isso. Uma mola elástica ideal, submetida à ação de uma força de intensidade de 10 newtons, né, para que ele deu a força, está deformada em 2 centímetros. Determine a energia elástica armazenada nessa mola. Bem, o que a gente tem aqui, né? O que ele está falando? Que foi aplicada uma força nessa mola, certo? E ela foi deformada em 2 centímetros. Então, a gente tinha uma mola aqui, vamos imaginar que ela esteja em posição 0, a posição que a gente chama de mola relaxada, a gente não está aplicando força nela. Em algum momento a gente aplicou uma força de 10 newtons nessa mola, que ela esteja aqui na parede, a gente aplicou uma força nela de 10 newtons, e ele está afirmando que ela foi deformada aqui em 2 centímetros, tá? Ela foi comprimida em 2 centímetros. Aí ele pede para a gente determinar aqui a energia elástica dessa mola que foi armazenada. Energia potencial elástica, a fórmula que a gente viu é essa daqui, ó. Então a gente vai precisar trabalhar com essa fórmula também. Vou botar ela aqui de vermelho. Energia potencial elástica, que vai ser igual a constante da mola vezes o quanto que ela foi deformada, elevado ao quadrado, sobre 2. Vimos também uma segunda fórmula, que ela correlaciona a força vezes a constante da mola vezes o quanto que ela deformou, que é essa fórmula aqui. Força elástica igual a K vezes X, certo? Bem, o que a gente tem para a gente substituir nessa fórmula aqui?
A gente tem o quanto que ela foi deformada, né, que é o x, e essa constante K a gente não tem, mas a gente pode encontrar através dessa fórmula aqui. Geralmente a gente vai sempre trabalhar com essas duas, acho que vocês botaram aqui em cima. Mas geralmente quando ele está falando de força elástica, um problema que vocês falando só de elástico ou só de mola, a gente sempre vai trabalhar com essas duas fórmulas ao mesmo tempo. Nesse caso aqui a gente vai trabalhar primeiro com essa e depois com essa daqui. Por quê? Por que a gente tem a força que a gente está aplicando nessa mola, tá vendo? Então, consequentemente, ó, a gente pode substituir esse valor aqui. A gente tem o quanto que a gente deformou essa mola, que foi 2 centímetros. Então, a gente pode substituir no lugar do x, que representa a deformidade dela. Resolvendo isso aqui, a gente vai encontrar essa constante K. Lembrando o que é essa constante K? É sempre uma característica do material. A gente chama de constante de deformidade da mola. Ele vai sempre dar esse valor no problema. Se ele não der, a gente vai precisar resolver com essa fórmula, para depois a gente ir para outra. Tá, então, vamos substituir aqui para a gente ver o que vai acontecer. Ó. A força que a gente está aplicando na mola é de 10 newtons. Então, a gente vai substituir aqui no lugar do F a constante da mola. Tá aqui, isso aqui é a constante. A gente não sabe. A gente precisa primeiro encontrar essa constante para que a gente consiga encontrar essa força depois nessa segunda fórmula. Então, isso aqui a gente não sabe, então a gente repete. E esse x que a gente tem aqui vai representar o quanto que a gente deformou na mola. Como é que eu posso botar aqui? Deformação. Então, quanto que a gente esticou ou quanto que a gente comprimiu. Aqui são 2 centímetros, certo? Podemos substituir os 2 centímetros aqui? Podemos, mas com a observação do seguinte. Esse valor de x, que a gente vai trabalhar na fórmula, tá? Ele precisa estar sempre em unidade de medida em metros. Então, a gente vai precisar converter centímetros para metros. Tá? Vimos isso na aula passada da seguinte forma. A gente sabe que 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros, certo? Isso aqui vai ser sempre o nosso valor de referência. 1 metro igual a 100 centímetros. A gente precisa converter 2 centímetros para metros. A gente pode fazer o seguinte aqui. Ó. A gente pode falar que 2 centímetros vão se corresponder a um valor x em metros, que a gente não sabe quanto que é, mas a gente pode encontrar. Esse valor aqui é o que a gente precisa encontrar primeiro, para a gente converter, para depois a gente substituir na fórmula. A gente multiplica isso aqui cruzado. Ó. X vezes 100 vai ser igual a 1 vezes 2. Aí a gente resolve e encontra esse valor. Tá? Então vamos lá. Ó. X vezes 100 vai dar 100x, que vai ser igual a 1 vezes 2, que dá 2. O 100 vai passar dividindo, certo? Então vai ficar 2 divididos por 100. São 2 zeros que a gente tem aqui, né? A gente está dividindo um número muito pequeno por um número grande. Então seria esse aqui. 2, eu ando 2 casas para cá. 0,2 metros seria essa divisão, tá? Repete o 2 e acrescenta 2 casas andando para a esquerda. Então 0,2 metros seria esse valor convertido. 2 centímetros igual a 0,2 metros. Esse valor a gente pode substituir aqui, que vai ser o que a gente vai fazer. Tá? Ficou assim, ó. O que a gente vai fazer agora? Esse número que está multiplicando, passa dividindo. Então aqui vai ficar 10 divididos por 0,02 vai ser igual à constante da mola, que a gente chama de K. Certo? Vou descer aqui um pouquinho. Ficar muito colado, né? Vamos dividir isso aqui agora, e nessa divisão a gente vai encontrar 50. O que a gente pode fazer aqui para a gente dividir esse número inteiro por um número decimal, né? Porque a gente tem 2 casas depois da vírgula, certo? Então, para isso aqui virar 2, a gente precisa andar 2 casas. 1, 2. Como a gente andou 2 casas, então, consequentemente, a gente anda aqui 2 casas também na parte de cima do nosso numerador. Então, andou 2 casas aqui. Então, acrescenta 2 zeros. Então, 1000 dividido por 2 vai dar 500. Então, a constante da mola vai ser de 500 newtons por metro. Tá?
Tá? Essa aqui é a característica lá do material. Achamos o valor do K, agora a gente consegue achar essa energia potencial elástica através da fórmula que a gente já conhece, que é aquela dali. Então vamos substituir aqui agora. Ó. Energia potencial elástica vai ser igual a constante da mola que nós já encontramos aqui, que é 500, vezes o quanto que essa mola foi esticada, né, ou comprimida, que nós já convertemos aqui, encontramos 0,02 metros, elevado ao quadrado, divididos por 2 aqui. Vamos resolver isso aqui agora. Isso aqui elevado ao quadrado, né, vamos primeiro resolver a potência. Isso aqui seria 0,02 multiplicado 2 vezes, né? Seria 0,02 vezes 0,02. Isso vai dar 0,0004. Deixa eu só confirmar aqui. Resolveu isso aqui, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar e a gente vai dividir pelo denominador. 4 nada, por que eu botei um 4 aqui, né? Que é 2. Bem, vamos multiplicar o que a gente tem aqui em cima no numerador agora. Esses dois números, né? Essa multiplicação vai dar 0,2, certo? E a gente vai dividir pelo que a gente tem aqui embaixo, nosso denominador. E essa divisão, igual divididos por 2, a gente vai encontrar 0,01. Joules, que é a unidade de medida da energia. Tá falando de energia, coloca o joule aqui no final, tá? Então essa vai ser a resposta. Vamos marcar a alternativa correta aqui, letra A, né? Pô, mas professora, aqui tá 0,10. É a mesma coisa, tá? Pode acrescentar quantos zeros forem aqui, que isso aqui vai continuar sendo 0,1, 0,10, 0,100, é sempre o mesmo valor. Né? Então a gente marca aqui a letra A, tá bom? Então essa foi a número 1. Trabalhamos com as duas fórmulas. Na primeira parte, encontramos a constante da mola, que é o K. Tá? Depois a gente foi para a segunda parte para a gente encontrar necessariamente a energia potencial elástica. Substituímos o K, substituímos o quanto que essa mola foi deformada aqui e resolvemos encontrar uma energia total. Essa foi a uma questão de vestibular, inclusive. Vamos lá para a segunda. Nessa segunda, ó, um corpo tem massa de 6 kg e está posicionado a uma altura de 30 metros. Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo. Tem altura, tem gravidade, então a gente está falando de energia potencial gravitacional. Qual é a fórmula que a gente trabalha? Energia potencial gravitacional, que a gente chama de EPG, vai ser igual a massa do corpo vezes a gravidade vezes a altura do abandono lá do corpo, né? Temos todos esses valores no próprio enunciado. A massa do corpo a gente tem. A massa desse corpo é 6 kg, então a gente pode substituir aqui 6. A gravidade ele não deu. Toda vez que isso acontece, gente, pô, não deu a gravidade, o que eu vou substituir? Pode substituir um 10, tá? Que vai dar certo. A gravidade aqui no planeta Terra é mais ou menos 10. Algumas vezes vai falar, considere a gravidade como 10. Considere a gravidade 9,8. Se ele não der, pode substituir o 10 direto que vai dar certo, tá? E a altura aqui é 30 metros, né? Olha o que ele deu aqui, ó. Altura 10 mais 6. Só pegar e multiplicar isso aqui agora. 6 vezes 10 vezes 30, a gente vai encontrar 1.800 joules. Essa aqui vai ser a resposta número 2. Tá? Vamos para 3. 3 é um pouquinho grande. Calcule a energia potencial elástica armazenada em uma mola, cuja constante elástica é 100, então aqui ele deu a constante da mola, esse aqui é o nosso K, que está comprimindo a uma
deformação de 45 centímetros. O que a gente vai fazer aqui? Ele está falando de constante elástica, né? Energia potencial elástica. Então, a gente vai precisar trabalhar com a fórmula da energia potencial elástica. Qual que é a fórmula? Constante da mola vezes o quanto que ela foi deformada elevado ao quadrado dividido por 2. Com a observação do seguinte, olha, o quanto que a gente deformou a mola, ela está em centímetros, então a gente precisa converter isso primeiro para metros. Então a gente vai fazer isso primeiro. Mesmo esqueminha lá da regra de 3, ó, a gente sabe que 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então 45 centímetros vão corresponder a um valor aqui em X metros, que a gente não sabe quanto que é, mas a gente pode encontrar aqui multiplicando cruzado. Vamos multiplicar o de baixo pelo de cima, que vai ser igual a multiplicação do de cima pelo de baixo. Então, x vezes 100, 100x, que vai ser igual a 1 vezes 45, que vai dar 45 aqui. O 100 divide, né? E essa divisão aqui, né, a gente tem 2 zeros, então a gente anda 2 casas para a esquerda. Vai ser 2 casas, né? Vai ficar 0,45 centímetros. Centímetros nada, metros. Tá, fiz besteira. (0,45 metros). Já temos o valor convertido, agora a gente pode substituir aqui. Ó. Então vamos lá, energia potencial armazenada lá no sistema elástico vai ser igual a constante da mola que é 100, então a gente vai substituir o 100, vezes o quanto que ela deformou em metros, que nós já convertemos, 0,45, elevado ao quadrado sobre 2. Vamos primeiro resolver essa potência aqui. 0,45 elevado ao quadrado vai ser 0,45 vezes 0,45. Eu já tinha feito essa conta aqui antes. Encontrei 0,2025. 2025 aqui. Dividido por 2. Multiplicando agora o que a gente tem aqui no numerador. Então, vamos multiplicar 100 por 0,2025 aqui. Tem 2 zeros aqui, anda 2 casas para a direita. Isso vai ser 20,25. Aí agora a gente vai dividir esse resultado por 2. Essa divisão a gente vai encontrar 10,125. joules. Então, essa aqui vai ser a resposta, tá? A energia armazenada nessa mola aí vai ser de 10,125. Tranquilo? Bem, então essa foi a 1, a 2, a 3, que tinha alguns cálculos, né? Essa número 4 é uma questão que ele estava pedindo para a gente marcar verdadeiro ou falso. Então, não tem conta nenhuma, a gente só vai ler, vai interpretar e marcar V ou F. Tá? Vamos ler essa primeira aqui, ó. Determine, denomina-se energia cinética de um corpo, denomina-se energia cinética a energia que possui um corpo por estar em movimento. Bem, o que a gente falou? Que energia cinética, para que exista, né, energia cinética, a gente precisa ter velocidade, então, consequentemente, a gente precisa sim de movimento. Energia cinética vai ser sempre igual a velocidade, sempre vai ser igual a movimento, tá? Que é a fórmula que a gente viu. Vou botar até a fórmula aqui pra gente não esquecer. Massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. A gente precisa de velocidade, a gente precisa de movimento. Então, a energia cinética é sim a energia de um corpo quando ele está em movimento. Então, aqui a gente vai marcar como verdadeiro. Certo? Vamos para a segunda.
Nessa segunda, pode-se denominar energia potencial gravitacional a energia que um corpo possui por se situar a uma certa altura acima da superfície terrestre. Sim, né? Falamos que energia potencial gravitacional, falou de gravidade, a gente está falando de altura. Então o corpo ele precisa ter uma certa altura para que ele consiga sofrer uma queda e gerar energia potencial nesse caso. Vou botar a fórmula aqui. Energia potencial gravitacional vai ser igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. Então, se tem altura, vai ter gravidade, então, consequentemente, a gente vai ter esse tipo de energia. Não tem altura, o corpo está lá como referência em cima do chão, então não tem energia potencial gravitacional. Então, se tem altura, está tudo certo aqui. E a gente vai marcar isso aqui como verdadeira também. Energia potencial gravitacional precisa de altura. Terceira aqui agora. Isso aqui saiu meio que errado, hein? Deixa eu ter isso aqui meio errado. Deixa eu consertar aqui. Nessa terceira, a energia mecânica total de um corpo. A energia potencial total de um corpo é conservativa, mesmo com a ocorrência de atrito. Gente, essa aqui pode confundir um pouquinho, porque acho que eu não falei de atrito ainda com vocês. Mas essa aqui vai ser falsa, por quê? Porque quando a gente está falando de energia mecânica, tá? Como eu falei, ela sempre vai ser a soma de energia cinética, mas de energia potencial, ela sempre vai se conservar dentro de um sistema. Mas se a gente tem atrito, pode acontecer o seguinte, não sei se vocês já observaram, quando a gente está atritando, por exemplo, alguma coisa aqui na mesa, eu peguei uma lixa e estou lixando aqui. O atrito ele vai sempre gerar uma forma dissipativa, que vai acontecer o seguinte, a gente pode gerar algum tipo de energia em energia térmica. Tá? Então a gente falou de atrito, ele pode sim ser uma força dissipativa e ele pode acabar gerando energia mecânica em energia térmica. Tá? Então vai acabar acontecendo isso aqui. Então a energia mecânica nem sempre ela vai ser conservativa se a gente tiver atrito no caso. Tá? Então essa aqui vai ser falsa, por causa desse atrito que ele está falando ali. Nessa número 4, ó, energia total do universo é sempre constante, podendo ser transformada de uma forma para outra. Entretanto, não pode ser criada e nem destruída. Verdade também, tá? Ela vai ser sempre transformada em uma ou outra. Eu vou transformar energia potencial em energia cinética ou vice-versa. Ela nunca vai se perder, ela sempre vai ser constante e vai ser sempre transformada de uma em outra. Então aqui é verdadeiro. Vou botar um B aqui. Nada se cria, tudo se transforma, tá? Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. É o que diz e a gente marca essa como verdadeira. E a última aqui, da número 4, quando um corpo possui energia cinética, ele é capaz de realizar trabalho. Também verdadeira, né? Está em movimento, ele vai realizar trabalho. Então essa aqui também vai ser verdadeira, tá bom? Então essa daqui foi a correção da número 4. Vamos lá para 5. A número 5 é uma questão de Enem, mas ela é bem tranquila, olha só. Os carrinhos de brinquedo podem ser de vários tipos, dentre eles aos movidos a corda, em que a mola em seu interior é comprimida para que a criança puxe o carrinho para trás. Ao ser solto, o carrinho entra em um movimento, enquanto a mola volta para uma forma inicial. O processo de conservação de energia que ocorre no carrinho, descrito também é verificado em... Então, o que acontece aqui? A gente tem lá aquele carrinho de mola, aquele carrinho, né, que a gente empurra ele para trás, né, a gente puxa ele para trás. A partir do momento que ele solta, né, ele vai criar uma velocidade para frente. Ali dentro daquele carrinho a gente tem uma mola. A partir do momento que a gente puxou ele para trás, o sistema
que a gente tem ali dentro, ele vai acabar comprimindo essa mola de alguma forma. Se a gente soltar o carrinho, essa mola vai se soltar, né, para que ela volte para a posição inicial dela, fazendo com que esse carrinho se locomova ali para frente, né. Aí que ele está pedindo para a gente marcar a alternativa, dentro do que ele deu aqui, onde a gente também pode encontrar o mesmo sistema desse carrinho. Bem, esse carrinho, como a gente tem uma mola, né, a gente está falando nesse caso de energia potencial elástica. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Elástica. A gente vai ter que procurar entre as alternativas o que também tem energia potencial elástica aqui, tá? Onde a gente pode ter um corpo que é deformado. Um dínamo. O que é um dínamo, né? Nem eu sabia disso, tive que procurar. Um dínamo é uma máquina elétrica, tá? Pode ser isso? Não. Letra B, o freio de um automóvel. Também não. Letra C, um motor a combustão. Não, né? O motor a combustão funciona de uma forma completamente diferente. Usina hidroelétrica, letra D. E na letra E a gente vai ver que a gente tem aqui como alternativa uma tiradeira, um estilingue, que vai ser a letra E. Por quê? Como é que funciona um estilingue, né? A gente tem lá aquele Y, né? E aqui a gente tem um elástico que vai prender as duas extremidades aqui. Geralmente a gente coloca uma pedrinha aqui, algum objeto, e a partir do momento que a gente estica essa mola para trás, ela vai criar uma deformidade, tá? Então a gente vai acabar gerando ali, a gente vai acabar armazenando uma energia potencial elástica também, que é a mesma coisa que acontece no carrinho. Então por causa disso aqui a gente marca a letra E. A tiradeira ou estilingue, a gente também consegue ter esse tipo de energia. Tá? Mola, elástica, é o mesmo tipo de energia que a gente vai trabalhar ali. E a gente marca a letra E. A número 6 também é múltipla escolha, também não tem cálculo. Ó. Arlindo é um trabalhador dedicado, passa a maior parte do tempo do seu dia subindo e descendo escadas, pois trabalha fazendo manutenção em edifícios, muitas vezes no alto, considerando que ao realizar um certo serviço, ele tenha subido uma escala com uma velocidade escalar constante. Nesse movimento, pode-se afirmar que, em relação ao nível horizontal do solo, o centro de massa do corpo de Arlindo perdeu energia cinética, ganhou energia cinética, perdeu potencial gravitacional, ganhou potencial gravitacional ou perdeu energia mecânica. Bem, Arlindo está subindo numa escada, né? Se ele está subindo, então, consequentemente, ele está ganhando uma certa altura. Então, a gente não está falando aqui de energia cinética. Quando a gente fala de energia cinética, a gente está falando de movimento de velocidade. Com isso, a gente já pode descartar a letra A e a letra B. Ele não ganhou nem perdeu energia cinética, porque não tem movimento, não tem velocidade. Aqui, o que a gente tem aqui na letra C? Na letra C, ele está falando que ele perdeu energia potencial gravitacional. Por que não pode ser perdeu, gente? Porque ele está subindo a escada, né? Então ele está aumentando a altura dele. Se ele estivesse descendo, a gente poderia falar que ele está perdendo. Tá? Então, como ele está subindo, então ele está ganhando energia potencial gravitacional. Ele está ganhando altura ali. Tá? Então, a gente vai marcar aqui, ó, a nossa letra D. Tá? Se ele estivesse descendo, perdeu energia potencial gravitacional. Como ele está subindo, ele está ganhando energia potencial gravitacional. Quanto mais alto ele está, maior vai ser a energia potencial que ele está gerando ali no caso. Tá? E aqui na letra E, perdeu energia mecânica. Nada a ver, né? A gente não consegue perder energia mecânica. A gente tem que transformar energia mecânica em algum outro tipo de energia. Então aqui a gente marca a letra D. E a número 7 aqui, e última, que também é de vestibular, ela está bem parecida com aquela questão que a gente fez na aula retrasada, que tinha uma montanha russa. Vamos ler aqui e vamos resolver isso aqui. Olha só, um carrinho é lançado sobre os trilhos de uma montanha russa. Então a gente tem o carrinho aqui nesse ponto A, com uma velocidade inicial que ele chamou de velocidade zero, conforme mostra a figura. As alturas H1, H2 e H3 são respectivamente 16,2 metros, 3,4 essa altura aqui, e essa terceira altura aqui é 9,8. Vamos botar essas alturas aqui, ó. Aqui é 9,8, aqui é 3,4, né? E essa aqui é 16,2. Né? Respectivamente, né? Então H1 é essa,
H2 vai ser a segunda e H3 vai ser a terceira aqui. Para o carrinho atingir o ponto C, desprezando o atrito, a menor velocidade em V0 em metros por segundo será igual a... Então, ele está pedindo para a gente encontrar a menor velocidade que esse carrinho precisa ter para que ele consiga subir isso tudo aqui, vai descer e chegar aqui nesse ponto C. E é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? A gente vai precisar trabalhar aqui com energia mecânica. Por quê? Porque a gente tem altura, a gente tem velocidade. Tá? Então, a gente vai falar o seguinte. A partir do momento que ele chegar aqui nesse ponto B, que é o ponto mais alto dessa montanha-russa, ele vai conseguir descer e vai chegar aqui no ponto C. Então, a gente vai falar o seguinte. A gente vai dizer que a energia mecânica conservada no ponto A precisa ser igual à energia mecânica do ponto B, que é o ponto mais alto que a gente tem aqui. Tá? O que falamos também nas últimas aulas? Que energia mecânica sempre vai ser igual à energia cinética, que é gerada pela velocidade, então energia cinética do A, mais energia potencial do A. A gente pode chamar de EPA aqui, né, já que a gente está falando desse ponto A. Que vai ser igual à energia cinética do B, SB, mais energia potencial do B, que a gente pode chamar de EPB aqui. Energia mecânica do A vai ser igual a energia cinética mais energia potencial. Energia mecânica do B vai ser igual a energia do B, cinética do B, mais energia potencial do B. A gente pode fazer essa transformação aqui. A gente pode falar que isso é igual a isso e que isso aqui vai ser igual a isso aqui. Tá? A gente vai resolver isso aqui e a gente vai conseguir encontrar essa velocidade, a menor velocidade possível para que ele consiga chegar aqui em cima e depois descer, né? Até chegar aqui no ponto C. Vamos substituir os valores aqui na fórmula. Energia cinética. No lugar disso aqui, a gente vai substituir a fórmula da energia cinética, que a fórmula diz o seguinte. Massa do carrinho vai ser igual a velocidade do carrinho elevado ao quadrado sobre 2. Certo? Aqui nesse ponto A, a gente vai observar que ele está exatamente no solo, tá vendo? Ele não tem altura nenhuma nesse ponto A. Então, consequentemente, como não tem altura nesse ponto A, a gente pode descartar essa energia potencial gravitacional aqui. Então, a gente vai dizer que não tem gravidade, não tem altura nesse ponto A, então isso aqui a gente pode descartar. Então, isso aqui a gente pode cortar. A gente vai trabalhar nessa primeira parte aqui apenas com a velocidade. Repete o sinal de igual. Energia cinética do B, certo? Energia cinética do B aqui, a gente vai verificar que ao chegar aqui em cima, a gente não vai ter uma velocidade, né? Ele vai estar parado aqui, então isso aqui a gente pode descartar. E nesse ponto aqui, como a gente vai ter uma altura, quando ele chegar aqui em cima, ele vai ter uma altura qualquer, então a gente pode dizer que a gente vai trabalhar aqui nesse ponto com energia potencial gravitacional, sim. Então aqui a gente pode substituir a fórmula de energia potencial gravitacional, que a fórmula diz o seguinte: massa vezes a gravidade vezes a altura que a gente tem naquele ponto ali. Fica desse jeito, ó. Aqui a gente tem só velocidade, beleza, a fórmula está aqui. E aqui a gente vai ter só a altura, então a gente vai substituir a altura aqui. Vamos agora resolver isso aqui e vamos substituir o que a gente tem. Bem, professor, aqui eu teria que substituir a massa do carrinho, né? O peso, a massa desse carro, mas ele não deu. Não deu, mas a gente não vai precisar. Por quê? Como a gente tem massa desse lado e massa desse outro lado aqui, e os dois estão multiplicando, a gente pode cortar isso aqui, tá? Ele vai ser representado pelo mesmo valor. Não tem, mas pode cortar que vai dar tudo certo. Então a fórmula aqui vai ficar velocidade ao quadrado sobre 2 igual a gravidade aqui, ele não deu, mas a gente precisa saber que é 10, vezes a altura, né, que o carrinho vai chegar nesse ponto aqui em cima. A altura que a gente tem aqui nessa H1 é 16,2. Tá? Vamos multiplicar isso aqui agora. 16,2 vezes 10 vai ser igual a 162, né?
agora a gente tem um número aqui embaixo no denominador, a gente tem um outro número ali em cima. Como é que a gente faz para resolver isso aqui? Multiplicação cruzada. Não tem nada que completa com 1 e multiplico de baixo pelo de cima e o de cima pelo de baixo. 1 vezes v ao quadrado vai dar 1v ao quadrado, né? Ou só v ao quadrado aqui. Que vai ser igual a 2 vezes 162, que vai dar 324. Esse v que está elevado ao quadrado, né? Vamos passar para o outro lado com raiz quadrada. Então, a velocidade aqui vai ser igual a raiz quadrada de 324. Raiz quadrada de 324, nós temos o número inteiro? Temos, tá? O que acontece? Vai ser 18. 18 vezes 18 vai dar 324. Então, essa raiz quadrada aqui vai ser 18. Então, a velocidade mínima desse carrinho vai precisar ser 18 metros por segundo. Tá? Velocidade mínima. Para que ele consiga aqui chegar nesse ponto e logo depois descer. E a gente marca a alternativa correta aqui com a letra C. Tudo bem?